Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda. Tudo bem com vocês? Pois é, né, gente? Chegou ao fim mais uma edição do Big Brother Brasil, a 21ª edição, que a Rede Globo e o Boninho chamou de Big dos Bigs, né? Eu tenho lá minhas controvérsias a falar de que esse foi o Big dos Bigs, que pra mim o Big dos Bigs foi o ano passado, o BBB 20. Com, claro, exceção de um participante que depois eu falo que eu acho que deveria de estar no BBB 20 e não no BBB 21. Porém, realmente essa edição foi uma edição extraordinária, antológica, sim, né? A gente, acho que uma das edições mais repercutidas na mídia e com o público, né, nas redes sociais, enfim, nos bate-papos que a gente teve nos nossos grupos de WhatsApp, enfim. Eu acho que foi uma edição realmente histórica, né? E para poder falar um pouquinho e repercutir um pouco sobre o que foi essa edição, eu queria perguntar aqui pra Bia e pro Dinho, né, o que eles acharam desse BBB, né? O que vocês acharam, meninos, menina e menino, desse BBB, né? É inegável o estrondoso sucesso dessa 21ª edição, né, do Big Brother Brasil, que desde 2020 voltou a ser um sucesso de audiência, de publicidade e de repercussão, né, gente? O BBB, há muito tempo ele deixou de ser apenas um programa ou um jogo de entretenimento, mas inevitavelmente ele levanta pautas que estão em discussão na sociedade, e nessa edição não foi diferente, né? Como é que vocês analisam o sucesso do BBB 21 e quais dos temas que surgiram durante o programa dessa edição que para vocês foi o mais importante ou o que mais mexeu com vocês? E uma outra perguntinha para vocês emendarem aí na resposta de vocês é: qual participante foi o mais marcante na opinião de vocês? E qual o melhor e o pior momento dessa edição? Um beijo. Fala, Tom, faladinho, fala todo mundo. Poxa, Tom, que pergunta difícil. Uma pergunta que parece muito simples, mas ela é muito difícil. Vou tentar resumir, vou tentar ser sucinta e difícil ser sucinta também nessa conversa. Eu falo que ela é difícil porque pra gente discutir Big Brother, a gente tem que olhar de uma forma vertical para as coisas. O que há de mais superficial com Big Brother é a gente ficar discutindo o próprio programa só. A gente tem que entender onde é que ele está e do que ele é feito para a gente poder discutir a pauta do programa, a importância, se tem ou não uma relevância social, enfim. Vou tentar, na verdade. Vamos lá. Primeiro, a minha fala não é uma fala elitista no sentido de isso, eu não assisto esse tipo de coisa, nada disso. Pelo contrário, eu assisto. Eu não assisto assiduamente, não sou aquela fã que assiste, mas eu procuro assistir até para poder pensar e refletir e conversar sobre isso. Falar sobre o que a gente não entende, não consome, é melhor não falar nada, né? Eu assisti esse ano, assisti o ano passado, eu vinha de muitos anos sem ver nada, porque eu já tinha cansado do formato. Mas assisti o do ano passado e o desse ano, e acho que o sucesso dessas duas edições, como você pauta aí na sua pergunta, tem muito a ver com a própria condição que a gente vive hoje, né? A gente está fechado dentro de casa, a gente senta na frente, a gente está muito mais suscetível a todo texto que chega dentro de casa. E aí eu sento na frente da televisão e assisto o que for, e o que for é também Big Brother. E o Big Brother tem uma característica que essas pessoas estão presas dentro de uma casa, assim como eu estou presa dentro da minha.
É claro que elas têm uma condição muito melhor do que eu, porque lá naquela casa onde elas estão presas, elas têm uma estrutura que eu não tenho, elas têm um gramado, um quintal, uma academia, um espaço, elas têm festa, elas têm balada, elas têm aglomeração e beijo na boca e dorme junto e faz o que quiser, porque ali dentro os problemas da vida real não existem da forma que eles existem para mim. Então tem uma questão aí que começa a pautar minha fala, que não é um programa que dialogue 100% e essencialmente com a sociedade. Ele é um programa, parte de um bloco de conteúdos de entretenimento que geram uma relação de alienação consentida, porque assim, quando eu sento na frente da TV, eu quero esquecer dos meus problemas. Então eu vou viver aqueles problemas dos outros, eles são muito menores que os meus. Os caras estão falando de 1,5 milhão, eu não ganho nem, sei lá, não ganho nada. Eu tô desempregada, eu tô numa condição econômica XYZ, ou o que for. Os caras estão... As questões que pautam o dia a dia dos caras são questões de relacionamentos, são questões muito pequenas em relação aos problemas que eu tenho aqui fora. Então, eu prefiro viver aquela vida do que viver essa aqui fora, pelo menos naquele momento que eu tô ali em frente à TV. É um processo de alienação consentida, é uma necessidade que eu acho que a gente tem, inclusive para a sobrevivência mesmo da gente. E assim como as novelas foram, né? As novelas, no momento, no auge das novelas, as pessoas pautavam as suas vidas, como hoje a gente pauta as conversas a partir de Big Brother, a partir do núcleo central da trama da novela das 8. Né? E eu criava uma relação com esses personagens e, consequentemente, com esses atores, que parecia que eles eram meus parentes, meus amigos íntimos, pessoas do meu convívio cotidiano, porque eles realmente estavam cotidianamente dentro da minha casa. Assim se cria também uma relação com os Big Brothers, né? Porque você tá lá assistindo todo dia, você cria uma relação de aproximação que é enganosa, porque a gente começa a conversar sobre esses sujeitos como se os conhecesse a vida inteira, e a gente não conhece, né? Então a gente é toda uma... Por isso que eu falo, é parte de um processo, sim, de alienação, mas alienação é fruto da experiência do entretenimento. Eu não acho que Big Brother paute ou se deixe pautar simplesmente de forma espontânea por nada. Também explico isso. A gente está falando de um programa que é um formato consumido no mundo inteiro, mas que aqui é veiculado pela maior emissora que a gente tem no país. Não é só uma emissora, é um conglomerado midiático. É um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. É uma emissora com uma forte participação política desde a sua criação. E com um poder de articulação dos discursos na política, na sociedade, no dia a dia, e discursos políticos e ideológicos. Enfim, é uma emissora que tem muito poder, por mais que ela não tenha o mesmo poder que ela já teve, ela ainda tem muito poder. Nada ali é aleatório. Eles não vão colocar num horário nobre um conteúdo que eles deixem rolar de forma aleatória. Quando eles escolhem esses sujeitos que vão participar da edição, eles já pautaram o que vai ser, o que vão ser as discussões daquela temporada. E isso não significa que aquelas pessoas ali estão fazendo personagens. Estou dizendo que é uma coisa que está muito antes da própria escolha das pessoas. A Globo percebe na sociedade quais são os pontos sensíveis da sociedade nesse momento, aí ela faz a escolha dela pelos sujeitos que vão participar do programa a partir de uma escolha anterior do que vai pautar essa edição. Aí ela faz as escolhas das pessoas que se encaixem nesse plano, nesse planejamento, e aí a coisa acontece. É claro que muita coisa acontece, o que há de humano na relação não é possível de ser totalmente controlado. Mas o eixo principal
das pautas e das discussões que aquela edição gera, com certeza já foi previsto dentro de um planejamento e de uma elaboração de estratégia anterior à própria pauta do programa. A gente, na ponta do telespectador, fica achando o tempo todo que é tudo muito natural. A gente fica achando o tempo todo que a gente está pegando aquela fala dele, está colocando no Twitter, está fazendo um negócio repercutir, que somos nós. Não somos nós. Somos nós a partir do consentimento dessa estrutura de discurso, de poder, de mídia, que é essa estrutura que está por trás desse programa. A gente vive numa sociedade mediada pelo discurso. A gente não pode esquecer que o discurso pauta todo o funcionamento social. Tem um autor de literatura, que é o Rubem Braga, o Rubem Fonseca, que uma vez disse que nada temos a temer a não ser as palavras. Acho que foi ele que disse isso, uma coisa assim. É isso. Numa sociedade mediada pelo discurso, o discurso ele não é só textual, ele não é só palavra, ele pode ser imagem também. Mas numa sociedade mediada pelo discurso, a palavra tem um poder devastador. Isso é bem legal para a gente entender a nossa responsabilidade também dentro das redes sociais. O que tem eu falar mal e eu xingar fulano? Tem porque tem uma responsabilidade minha como cidadã, minha como um ser humano, como um sujeito vivendo em sociedade, que assim como eu não quero ser xingada, eu não posso sair esculhambando os outros. Eu posso construir críticas super conscientes, consistentes sobre um comportamento de alguém, por exemplo. Mas eu não posso simplesmente sair detonando o cara sem chance nenhuma de defesa. As redes viraram essa arena porque a gente não sabe dos nossos limites e nem do poder das nossas palavras. Então a gente acha que pode tudo, né? Doce ilusão de uma sociedade que se pensa democrática na sua relação com os meios de comunicação. Eu tive um professor na PUC que, quando eu fiz doutorado lá sobre comunicação, ele dizia assim: cuidado com a lógica do Windows. A lógica do Windows é toda aquela lógica que te aponta e diz assim: você pode escolher entre esses dois. Né? Quando eu te digo que você pode escolher entre esses que eu já estou te dando, é mentira que isso é liberdade. É mentira que eu tenho um poder de decisão. É mentira que isso é uma pauta democrática. Eu já escolhi para você. Eu já pensei em todo o seu comportamento e escolhi para você. E estou dizendo para você, qual é a sua cor preferida? Azul ou vermelho? Você não tem direito de me dizer que é amarelo. Você vai ter que me dizer que se sua cor preferida é azul ou vermelho. Você vai ter que me dizer se quem fica no paredão é o fulano ou a ciclana. Não é o terceiro que ficou lá dentro da casa, é só esses aqui. Agora, até por uma questão de volume e de movimento do programa, às vezes eu tenho um paredão triplo, mas ainda assim eu estou escolhendo. Então, assim, pauta a sociedade? Pauta, porque qualquer coisa que a Globo coloque pauta a sociedade. Né? A Globo colocar um beijo gay numa novela vai pautar as discussões durante a próxima semana, sem a menor dúvida. Pauta a sociedade, qualquer coisa que seja pauta da Globo vira pauta da sociedade, principalmente no campo do entretenimento, porque inclusive todo o sistema de comunicação se submete a esse conteúdo gerado pela Globo. É só você olhar qual é a pauta dos programas da tarde, da Sônia Abrão, do Fofocalizando, do Balanço Geral lá com a Hora da Venenosa, do que for. A pauta é sempre conteúdo global. Conteúdo das novelas, sobre os atores, do Big Brother. Então pauta a sociedade. Mas não pauta a sociedade pelo seu valor, pela sua relevância. Pauta a sociedade porque qualquer coisa que eles pusessem ali pautaria. E eles se pautam na sociedade não de uma forma tão livre, tão, fulano. Não, eles se pautam na sociedade na hora de pensar o programa, na hora de fazer as escolhas do programa. Então existe um consentimento aí que me faz questionar a importância cultural, social ou o que for. Porque eu dou a concessão, eu concedo o direito de abordarmos essas pautas, né? É isso que está em jogo.
Então eu não acho nem um pouco... Eu acho que é um programa de entretenimento. Tudo que a gente cria em torno dele, a gente está criando, de certa forma, uma ilusão acerca de um programa de entretenimento. Porque o que a gente pode discutir é a partir de um entendimento da estrutura e não de um olhar superficial da cena acontecendo. É isso que eu acho dele. Sobre os participantes, eu acho que o participante mais emblemático dessa edição é o Gil, pela postura, pela personalidade muito marcante. Ele é extremamente marcante. Ele é um desses caras que vão ficar para a história. Assim, os Big Brothers, a gente esquece as caras, os nomes, a gente esquece de onde eles vieram, para onde eles foram. Muitos deles, né? São poucos os que ficam. Eu acho que Gil fica, porque ele é muito forte. Tem uma personalidade muito marcante. E fez um bom jogo. E Juliette ganhou o programa e também fez um bom jogo. Eu acho que a Juliette tem uma questão que ela trouxe pra gente a percepção de coisas muito pequenininhas que a gente tem esquecido, principalmente nos grandes centros, de um cuidado muito pequenininho com o outro, de uma tentativa de compreensão do outro, por mais que o outro pareça tão avesso a gente, de um exercício de pedir desculpa, de um exercício de perceber os limites, de perceber quando ultrapassou os limites. Isso é uma coisa que, principalmente nas grandes cidades, a gente perdeu, porque a gente perdeu a capacidade de perceber o outro. É um pouco de cada um por si, para a gente poder sobreviver à grande estrutura, e ela trouxe isso que é do interior, que é muito forte também na cultura nordestina, que é muito bonito, e colocou isso em rede nacional, né? Então isso, acho que tem uma importância. Não acho que ela seja tão importante, tão significante para o país para virar a briga de escola de samba ou a possibilidade de levar a vida dela para a avenida. Eu acho que a gente tem muitos sujeitos dentro da história e da cultura brasileira que mereciam ser lembrados ou que mereciam não ser esquecidos e que poderiam dar lindas pautas para as avenidas. Acho que é muito cedo para a gente construir mitos onde a gente, na verdade, em terrenos que a gente desconhece, né? Mas eu acho que esses dois personagens foram os mais significativos do Big Brother. E qual o melhor e o pior momento dessa edição? Eu não sei dizer, porque eu assisti muito picado. Acho que o pior momento tem a ver com a Carol Conká e com todos eles, na verdade, com o massacre que eles fizeram com aquele menino, com o Lucas, e a falta de posicionamento da própria emissora e do apresentador que representa a emissora, porque consentir um massacre, né, o que eles fizeram, e o silenciamento da Globo naquela ocasião é algo como consentir essa violência em rede nacional. E eles demoraram para reagir, para dar a resposta, né? Então acho que assim, esse foi o momento mais vergonhoso da edição. E vergonhoso também é tudo, né? Eu sou absolutamente contra a cultura do cancelamento, mas não sei, eu também não gosto do que a Globo tá fazendo com a Carol Conká. É feio, né? Colocar aquela figura na fogueira, deixar com que ela seja queimada, cancelada, e depois trazer de volta numa pauta como se isso fosse o suficiente para se eximir de uma responsabilidade. Eu não gosto. E é isso. Falei pra caramba, mas falei pra vocês, é muito difícil analisar esse programa de uma forma superficial. A gente fica muito no mais do mesmo se a gente fizer. E, enfim, resumidamente, eu não acho que eles pautam nada, eu não acho que eles têm grande relevância cultural, e eu também não acho que eles não devam ser assistidos. Assistamos, vamos assistir, vamos falar sobre isso, mas vamos pensar mais a fundo sobre
o sistema que produz esse tipo de conteúdo. Porque se a gente conseguir construir consciência crítica diante de qualquer tipo de conteúdo, a gente vai ser menos enganado pelos conteúdos que são veiculados. E a gente vai perceber que tem muito mais coisa em jogo do que simplesmente uma voz que se sobressai num sistema que é absolutamente controlado e mediado. Quando uma voz se sobressai, com toda certeza ela está tendo o aval para isso. A coisa não sai do controle. Eles têm o controle. Fala Bia, fala Tom, como vocês estão? Bom, pois é, falamos de BBB. Bia, depois de todo esse seu discurso, é muito reflexivo, né? E eu vou falar com uma certa propriedade, reforçando até umas coisas que você disse, porque eu passei pela seletiva do BBB em 2012, fui convidado, porque eu trabalhava numa área de marketing e tal, surgiu um olheiro, que surgiu o convite, eu acabei gravando vídeo, fazendo material, passei uma diária num hotel, preso com mais 30 pessoas, fazendo uma série de reuniões, entrevistas, o Boninho acompanhando, gravando VTs lá mesmo, que era um processo seletivo de análise já do perfil das pessoas que eles queriam para aquela ocasião, para aquela temporada, que eu acredito que era de 2013 e eu participei em 2012, foi algo assim. E é claro que eu não continuei, senão eu teria passado pelo programa naquela época. Hoje jamais eu participaria do processo, acho que não me interessa, me afastei muito desse lugar que hoje eu não... Enfim, de alguma forma eu não me vejo jamais fazendo a participação em um reality show, ainda mais no tamanho que é o Big Brother. Mas voltando nesse eu falei isso porque é exatamente isso, Bia. Existe um roteiro, existe uma determinação, existe um desenho estruturado do que vai ser aquela edição. Claro, existem sempre as situações inesperadas, porque são humanos que estão ali dentro, então você tem que estar preparado até certo ponto, a partir dali você tem que ir lidando com as situações inesperadas. Eles buscam pessoas com aquele critério, que sigam aquela determinação, aquele personagem. Você tem os personagens e você busca as pessoas que se enquadram naquele personagem, em termos de postura, de fala, que a pessoa apresenta nessas entrevistas. A partir dali, a pessoa tem que se enquadrar naquele roteiro e eles já criam uma perspectiva para que aquele desenho aconteça. E quem acompanha o programa também pelo pay-per-view, muitos são os que acompanham 24 horas, enfim, sai acompanhando, consegue ver isso no dia a dia, como o programa ele vai guiando para que as coisas aconteçam, para que as explosões aconteçam, para que as situações sejam geradas de acordo com as determinações do roteiro, que muitas vezes esse roteiro vai se transformando, se reeditando durante as próprias respostas que o público dá ou que os participantes geram ali dentro no convívio. Eu gostei muito da experiência porque eu vi o outro lado. Esse dia foi fantástico ver pessoas com características tão diferentes e tão distintas no mesmo lugar, todas buscando a mesma coisa, o mesmo objetivo de chegarem e participar de um programa. Enfim, eu acompanhei o ano passado, 2020, eu nunca tinha acompanhado antes, eu acho que a edição de 2013 eu acompanhei um pedaço maior dela, porque era uma edição que eu participei da seletiva, então eu tinha um certo interesse em conhecer melhor o programa, e depois voltei a ver em 2020, justamente por conta da pandemia, que foi o que você citou, de nós também estamos presos de alguma maneira, claro, de uma forma completamente diferente, mas acompanhar a vida do outro, que tem festas, que tem uma liberdade maior, que tem uma segurança de estar num lugar totalmente acompanhado 24 horas por dia, virou uma forma de entretenimento inédito, né? Um entretenimento inédito em um momento que pouca coisa inédita podia estar sendo realizada e que todo mundo estava em casa. Então me prestei a acompanhar mais de perto. Então eu acho interessante esse lugar das discussões que o programa se propõe. Tem esse poder que a Globo tem de atingir as pessoas, de levantar discussões, e eles se preparam para isso, para gerar discussões, para levantar pautas. E o ano passado, eu acho que foi um dos maiores, esse ano conseguiu ser ainda maior, porque a gente ainda segue em pandemia, as pessoas se envolveram mais,
acompanharam mais de perto, criaram seus personagens lá dentro, eu consigo me separar completamente do programa e fora dele. Por exemplo, enquanto o programa acontece, eu amo ou odeio um personagem, enfim, eu acompanho ele. O programa acabou, se eu gosto daquele personagem, eu vou atrás, conheço um pouco mais, enfim. Se eu não gostei da apresentação dele no decorrer do programa, acabou também. Não amo, não odeio, não curto, não sigo, não faço nada. Simplesmente volto para o lugar de onde já estava antes mesmo de entrar. Eu desconheço completamente. E como você falou mesmo, poucos personagens ex-BBB realmente permanecem com uma carreira sólida ou se estabelecem com uma carreira além do BBB. Porque tem vários personagens que são ex-BBBs ainda hoje presentes aí na mídia, mas que continuam sendo apenas ex-BBB. Eles surgem nesse momento para falar de BBB, mas não passam de ex-BBB. Não construíram uma carreira artística ou uma coisa que a TV possa mostrar além da sua participação como Big Brother. O Tom fez 3 ou 4 perguntas, agora me falta a memória de quais foram. A minha análise do sucesso do BBB, acho que essa foi a primeira. Eu acho que o sucesso está nisso, a gente ver as pessoas por vários ângulos. Você identificar o humanismo, o caráter, a forma com que as pessoas reagem, estando diante de você ou estando por trás de você, no caso você, os outros participantes. Essas análises que a gente faz, eu acho que o sucesso está nisso, nessa possibilidade de a gente enxergar a pessoa um pouco mais desnuda, em vários ângulos, e não apenas um ângulo único. Eu acho que o sucesso está um pouco nisso, nesse lugar de que eu posso avaliar a pessoa por vários ângulos, já que o Big Brother é um jogo de socialidade, né? de sociabilidade, das pessoas serem sociáveis. E quais dos temas que surgiram durante o programa nessa edição que mais foi importante, que mexeu comigo? Eu acho que um tema que mexe muito comigo sempre tem a questão dos preconceitos, seja ele racial, de orientação sexual ou vários outros, TDA, enfim, tem várias. Eu acho que essas discussões sempre mexem muito comigo. Por quê? É muito complicado a gente lidar com essa questão no dia a dia. Muitas situações a gente acaba encontrando de preconceito, ou a gente mesmo acaba deixando passar uma situação e depois compreende ela e corrige. E eu acho que o programa, quando ele levanta isso, ele tem um alcance tão grande que dá mais ênfase e mais conhecimento para as pessoas nessas discussões. Eu acho que ele consegue romper essas barreiras de preconceito. Personagens como o Gil, que veio aí marcando presença fortemente, de várias formas, misturando ali ora uma temática um pouco mais religiosa, ora uma temática de sexualidade, de encontro com ele mesmo. Isso é muito bacana. E ele também gerou situações não muito favoráveis, que foi até onde vai a amizade dele com uma das personagens principais do programa, que até a Bia citou, que é a Juliette, por ele ter falado coisas desagradáveis sobre ela, não estando ela presente. Isso mexeu bastante. Então a gente pode ver várias características de um mesmo personagem, e que muitas vezes a gente tem essas características, a gente se encontra em várias delas. Claro, tem as características que são extremas, como foi a participação de Carol Conká, e que foi marcante, foi extrema. E a Bia falou da cultura do cancelamento. Eu sou muito dessa. Eu também não sou favorável a isso, mas eu acho que também entra aquele lugar de eu gosto, eu acompanho. Se eu não gosto, sabe, não acompanho mais. Deixo seguir o seu caminho. Eu não vou participar de agressões, eu não vou participar de opiniões grosseiras ou críticas fervorosas. Se eu não gosto, simplesmente não acompanho. Eu sempre falo que a arte é sempre a alma da pessoa. E quando a pessoa não tem uma alma calorosa ou amorosa ou de respeito, a arte que ela produz meio que reproduz isso para mim. Então, lembrar da pessoa a partir do que ela demonstrou na sociedade, mesmo que ela cante uma música maravilhosa ou pinte um quadro extremamente lindo, eu sempre vou estar meio lembrando desse perfil. Então, por isso que eu prefiro não acompanhar mais esse trabalho
porque eu me sinto atingido nessa questão pessoal. Mas eu também sou contra essa cultura de cancelamento, de xingamento, de perseguição. Eu acho isso completamente desnecessário, mesmo porque o Big Brother é um programa de entretenimento. Então você está lá consumindo um conteúdo. Se aquele conteúdo não te agrada, simplesmente não consuma-o. Mesmo que ele... Principalmente quando ele sai do programa, quando aquele programa deixou aquele conteúdo para fora, acabou, não consome mais. Se ele não te agrada, já te agradou em algum momento e agora não te agrada mais, simplesmente não consuma. Essa é a sua escolha, sua liberdade. Então, simplesmente basta não consumi-lo mais. Ou dar oportunidade de consumi-lo depois. Existem sempre várias possibilidades. Isso é muito pessoal. E qual participante foi o mais marcante, na minha opinião? Nossa, eu acho assim... Eu sempre gosto das pessoas que... Falando, eu vou separar. Tem o Pipoca, qual que era as pessoas que tinham uma vida, os populares, e as pessoas que não eram do meio artístico, não é isso? Era Pipoca e Camarote. Agora me faltou a memória de qual era a separação. Então eu vou criar. Eu gosto muito das pessoas que me surpreendem. Eu não gostava da Camila. Tipo, eu via que ela postava coisas na internet e tal. Eu já tinha visto, acho que uma entrevista dela na Fátima Bernardes uma certa vez e não tinha me encantado. E o perfil dela demonstrado no programa me encantou. Então eu passei a olhar para o que ela faz. Eu passei a ouvir o que ela produz. Eu passei a consumir a arte que ela produz. Então eu gosto muito disso. Então, para não escolher para não fazer as mesmas escolhas da Bia, eu diria que pela surpresa que foi não conhecer antes e não gostar, e durante o programa passar a gostar e admirar o trabalho, eu escolho a Camila como um bom participante, uma pessoa que eu gostei muito de ter descoberto após o programa. E quanto aos populares que não tinham uma carreira artística e que nós desconhecíamos antes, e só podemos conhecer lá dentro, eu diria que a Juliette, para mim, foi uma coisa bacana. Ela tem uma coisa bacana que é justamente uma das coisas que mexe mais com a gente, é justamente essa de ter caráter, de eu sou com você o que eu sou quando você não está vendo, e quando você está vendo eu sou a mesma pessoa. Isso é muito importante, é tão difícil, hoje a gente acha isso tão raro, de conhecer as pessoas, o que elas são, quando você está presente ou quando você não está. Ela está do seu lado, na sua frente. Quando ela está contra você na sua frente. Ela está com você, junto com você, independente de estar a favor ou contra você naquela situação. Enfim, eu acho que essa postura de sempre pôr tudo numa balança e saber compreender e ser em todos os instantes verdadeiro com as pessoas, eu acho que isso é uma coisa que valoriza muito e que eu gostei muito. E para mim, qual o melhor e o pior momento dessa edição? Eu acho que o pior momento, tem uma cena que foi da Lumena vindo com o dedo para ressignificar o que você está dizendo, uma coisa assim, contra a Juliette. Eu achei isso muito forte, muito pesado. Eu não gosto dessa postura meio de superioridade, de você reduzir o outro. Eu acho que se você fez algo, ou que eu acho que está errado, ou que eu não gosto, ou que eu desaprovo, eu posso chegar para você e falar calmamente. Eu não preciso erguer o dedo e apontar para você com uma certa... Eu achei isso uma expressão um pouco violenta, da forma que foi mostrada. Eu não vi a cena toda, eu vejo apenas esse recorte. Então, por esse recorte é o que eu estou dizendo. Talvez não seja tudo isso. Talvez seja até mais leve do que o que eu estou falando. Então, isso me incomodou um bocado. E tem outro momento também que eu acho muito, muito, muito mal, assim, muito... que tem dois, na verdade são mais dois, né? São 3 momentos. Esse da Lumena, um momento em que tá todo mundo rindo das características da Juliette, do sotaque, de julgá-la de várias maneiras, e ela se isola sozinha no quarto chorando, e todo mundo rindo e gargalhando. Eu acho que isso é também uma situação que machuca bastante qualquer pessoa, de se sentir julgado, desmerecido, de várias maneiras. Eu acho que isso é uma situação muito ruim. E outra situação é aquela da Carol Conká, em que ela não deixa o Lucas comer na mesa e pede para ele sair ou algo assim. Eu não lembro a cena exatamente como ela aconteceu. Eu sei que ela foi emblemática e marcante por essa força de não permitir que alguém divida a mesa com você.
enquanto você come ou algo assim, eu achei de uma brutalidade muito grande, psicológica. Então acho que ficou bem nessas cenas pra mim. E eu acho que o público, de forma geral, deixou isso muito claro, essa importância do sentimento das situações simples. Tanto é que os números dos eliminados foram bem gritantes nesse aspecto de não estou satisfeito com essa situação, não estou satisfeito com essa postura. Então os números mostram claramente isso. Talvez seja uma forma das pessoas dizerem que basta desse comportamento ou basta dessa postura, vamos ser mais humanos, vamos nos tratar por igual. E isso a gente está falando de um programa de entretenimento, lógico, mas acho que vale como uma análise pessoal para cada um, e eu acho que foi isso que as pessoas demonstraram participando, votando, amando e odiando. Só não pode permanecer além do programa para aquelas pessoas. Eu acho que gostou, continua, não gostou, você simplesmente não curte, não segue, não ouve a música, mas tá tudo bem. Foi só um programa que durou 100 dias e acabou. E a gente tem que tirar a lição disso pra gente, não punindo ninguém ou não exaltando demais ninguém, porque eu acho que a gente exalta durante o programa, odeia durante o programa, ele acabou. Vida que segue, sucesso para quem pôde garantir o sucesso e quem não teve a mesma sorte ou o mesmo poder de fazer com que seja super positiva aquela passagem. Parabéns, enfim, siga a vida e vamos embora. E é isso. Eu acho que o BBB ele gera muita discussão. Eu fiquei muito nesse lugar do convívio, do que o programa mesmo é, porque o discurso da Bia foi sensacional sobre pensar nesse lugar da estrutura, do posicionamento da Rede Globo, do posicionamento que o programa causa na vida das pessoas. Foi demais e muito reflexivo. Então é isso. Essa fica a minha opinião. E tem só mais um apontamento que eu queria fazer. O ano passado aconteceu, teve uma interferência externa, Thiago falando sobre o início da pandemia. Esse ano, novamente, ele reforçou a questão do agravamento da pandemia. E agora, no final, ele trazendo aí a informação sobre a morte do nosso querido Paulo Gustavo. Eu não o conhecia pessoalmente, mas senti muito, aqui em casa sentimos muito, porque, volto a repetir o que eu falei no comecinho ali, eu acho que a arte é a alma da pessoa. Quando você vê alguém expondo demais a sua alma, porque a alma está presente no que ele exerce, principalmente que ele exerce algo de rir, de graça, de uma forma tão natural, e a gente sente ao vê-lo em cena o quanto aquilo é honesto, o quanto aquilo é verdadeiro, o quanto aquilo é profundo, o quanto aquilo tem alma e amor, aquilo toca a gente. E todo mundo ficou tocado. Não é à toa que ele comoveu o Brasil inteiro, da mesma forma que ele trouxe o riso do Brasil inteiro. Eu acho que quando a gente sente que aquilo é profundo, é verdadeiro, envolve alma, envolve amor, então a gente sente, a gente se sente, a gente se comove, a gente ri junto e a gente chora junto. Então, só podemos lamentar. E agora, sorrir. Eu acho que ficou uma obra linda pra gente lembrar, relembrar e voltar a sorrir com ele. Então, acho que eu vou ficando por aqui. E é isso. Bia, que aula você deu agora nessa sua resposta de um pouco mais de 10 minutinhos, mas que a gente aprende muito a ouvir, principalmente porque você tem um olhar e um estudo sobre comunicação, né? Acaba agregando muito pra gente que simplesmente consome, né, esses conteúdos, né? Nossa, eu aprendi muito com a sua fala e acho que realmente ela é importantíssima para esse momento, né? Dinho, também adorei saber, eu não lembrava que você já tinha, lembrei agora com a sua fala que você tinha contado já uma vez para mim sobre a sua saga de ter participado de uma seletiva do BBB, né? Muito legal mesmo também. Aliás, vocês dois contribuíram muito para essa nossa discussão. E aí, para poder engrossar aqui o nosso caldo, eu vou trazer
uma pessoa que eu troco muito durante esses realities. Desde o ano passado, quando a gente formou um grupo para poder comentar BBB. E ele que é ator, ele é bailarino, é produtor. Se ele pudesse, eu acho que ele morava dentro de um parque de diversão. Porque ele faz muitas coisas também para esse tipo de diversão, né, de entretenimento, que é o meu querido Victor Soriano. Victor, eu queria te fazer as mesmas perguntas que eu fiz lá pra Bia e pro Dinho, então eu quero saber como é que foi pra você. Queria que você fizesse uma rápida análise aí desse sucesso do BBB 21, me falasse quais os temas que surgiram durante o programa dessa edição que foi mais importante aí pra você, qual participante foi mais marcante na sua opinião e qual é o melhor e o pior momento dessa edição, tá bom? Um beijo pra você, Victor. E aí, puxando um pouco mais a sardinha pra minha comunidade, né? As gays. Eu acho que quando a gente tem Gil do Vigor, uma gay preta, nordestina, fora dos padrões físicos do que a sociedade julga como padrão físico, sendo espalhafatosa, sendo escandalosa, batendo palminha, louca lá na giraia. Eu acho que em rede nacional, sabe? Eu acho que essa foi uma pauta muito importante também. A presença do Gil ali era um ato político. O beijo do Gil ali foi uma das coisas mais, acho que, comemoradas dentro da nossa comunidade, porque tava acontecendo depois de 21 edições o primeiro beijo gay, sabe? Então, assim, às vezes, muito se analisa se a Globo propositalmente não colocava 2 gays na edição com medo disso acontecer. Porque a gente sabe que muitas empresas se dizem muito abertas no discurso, mas na prática, quando está envolvendo dinheiro e investidores, é outra coisa, né? Então eu colocaria que o racismo e a homofobia foram os 2 principais temas abordados ali, em suma importância, né? Para mim, os 2 participantes mais marcantes dessa edição foram Gil e Juliette. Gil, por toda a persona que ele é, né? Então, em tudo que ele representa ali. E o Ai Brasil! E tudo isso que agora não sai da nossa cabeça, né? E Juliette, por justamente o que o Thiago disse no discurso, foi que entra essa parte de as pessoas jogarem pedras, não acreditarem necessariamente ali na verdade dela. Em nenhum momento ela não estendeu a mão, sabe? É um caso que eu me lembro muito, assim, né? Saudades de E3. Foi, mesmo quando ela tinha convicção de que o Gil tinha se perdido e tinha falado mal dela e tudo mais, ela, em nenhum momento, foi lá confrontar o Gil. Falou, o que você falou mal de mim, sabe? Então até o parceiro master dela ali. Pra mim, melhor momento foi ver Juliette descobrindo o voto de Sarah. Eu acho que é pra isso que a gente viu mesmo, pra esses plot twists, assim, da vida. E Nego Di sendo eliminado, a cara de Projota foi, assim, impagável, né? Que Nego Di, primeiro do grupão que saiu, e aí, né, veio o Castelo de Cartas, todo o resto ali. E eu acho que o pior momento da edição, eu colocaria a desistência do Lucas por pressão psicológica. Acho que esse foi um momento bem triste pra todo mundo que acompanhou. O jogo tava muito pesado no começo, né? Mas eu acho que esse foi um momento realmente bem triste. E é isso, gente. Queria pedir desculpa pelo não silêncio ao meu redor, porque estou no trabalho e não só de virar um profissional da arte, né? Então é isso. Beijos e até o BBB 22. Obrigado, Victor. Você sempre com seu olhar peculiar, né? Eu adoro. É isso aí. Bom, para poder juntar-se a nós aí nessa nossa análise com o BBB, eu queria chamar ela, que já tá virando quase uma colunista do nosso canal Diversão e Arte, a minha querida produtora, professora pisciana, atriz e tudo mais que você quiser que ela seja. Minha querida amiga Natália Souza. Nath, eu quero saber também de você as mesmas perguntas. Analisa aí pra mim o que foi o BBB 21 pra você. Qual
tema foi mais importante da edição? Qual é o seu participante marcante nessa edição do BBB 21? E qual que pra você foi o melhor e pior momento do Big Brother Brasil de 2021? Oi, Tom, meu amor. Oi, todo mundo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E aí, amigo, respondendo a sua pergunta, fica até difícil, né? Porque a gente viveu tanta coisa, né, nesse BBB. A gente comentou muito, a gente foi pro Twitter. E, assim, o que é esse sucesso? Não, o que foi esse sucesso do BBB 2021? Cara, eu fiquei me perguntando, assim, diversas vezes, o que foi essa comoção, né, pra esse programa? Que é um programa que sempre foi muito amado, todo mundo via, ele caiu no gosto popular, mas de uns anos pra cá, as pessoas também não assistiam mais, achava meio o ó do Borogodó, um fracasso. E aí a gente tem uma pandemia e todo mundo é obrigado a ficar em casa. E logo, praticamente todo mundo se viu quase que não vou falar obrigado, porque é uma palavra muito forte, mas se viu quase nessa obrigação moral de acompanhar o reality show, né? Porque o fato das pessoas estarem em casa, estarem mais tempo na internet, poderem comentar sobre o programa, foi fazendo a fama dele aumentar, né? E eu acho que isso só foi graças a esse ano fatídico, horroroso que a gente tá vivendo, né? Porque talvez se fosse numa outra época, as pessoas não estariam em casa nesse horário, né? Não estariam ligados na internet. Agora a internet é o nosso começo, o meio e o fim. A gente acorda na internet, tem um repouso na internet, come com a internet, se comunica pela internet, então não tinha jeito, assim, né? E eu acho que esse ano também foi muito importante por conta desses temas, né? Eu acho que pra mim o que pega mais foi a questão da pauta racial mesmo, né? Foi a edição com maior número de pessoas, né, que se autodeclaravam negras, né? Então acho que isso por si só, essas presenças já traz uma pauta muito importante e... né, acho que a pauta para mim que traz, a pauta étnica que traz, né, que tá por trás disso, que tá desenhado, é essa pauta de que, pessoas pretas também são diferentes. Assim como as pessoas brancas, né? A gente nunca coloca uma pessoa branca como igual. A gente sabe diferenciar. Então, para mim, foi muito importante ali ver vários tipos de pessoas pretas, né? Com lutas diferentes, com engajamentos diferentes, com propósito diferente. E isso é a vida, né? Ali eu acho também perigoso quando a gente fala, e tal pessoa me representa. Não, às vezes tem pessoa preta que não me representa. E eu te falo do lugar da minha negritude, não sei da experiência do outro, mas da minha. Porque é isso, tem pessoas que não estão na mesma luta que eu, né? Eu nunca vou poder dizer que, né, às vezes aquelas pessoas, né, pretas que são negacionistas me representam. Não, mas é uma escolha delas e elas também não vão deixar de ser menos preta por conta disso. Então, eu acho que essa pauta, assim, foi uma das mais importantes pra mim, assim, porque ela veio, a princípio ela não veio com tanta força, mas essas existências já causaram isso, assim, né? Já conseguiram movimentar. E eu acho que o Lucas também foi ali um grande provocador disso, né? Meio que de forma imatura, mas ele foi esse grande provocador, né? Que coisou ali naquele vespeiro. A própria Lumena, que tem muitas falas, óbvio, dela que eu não concordava, mas acho que também tá num lugar ali. Então isso sempre mexe com a gente, né? E acho que também a pauta de gênero, assim, eu não tenho como não me afetar pela história do Gil, né? Não tenho como. E já respondo a próxima pergunta pra mim, né? A pessoa mais marcante, a pessoa que é o BBB em formato de gente é Gil do Vigor. Sem dúvidas, assim, sem dúvidas, né? Acho que foi super válido a vitória da Juliette, eu amava muito a Camila, adorava a Sara, mas ela derrapou, mas Gil do Vigor é a história, é a memória, desse programa, assim, vai ficar marcado, cara. E o Gil, ele prova que, assim, mesmo que você seja uma pessoa cheia de conteúdos, porque ele é um acadêmico, é um doutorando,
você também pode gostar de um programa como esse. E isso não te faz melhor ou pior, né? Não te faz. Então ele, pra mim, foi isso, assim. E essa pessoa que era feliz de estar ali. Porque o que às vezes me dá muita angústia é a pessoa entrar ali no BBB, ai, não queria estar aqui. Então foi por quê? E o Gil não, ele queria estar. E pra mim, o pior momento dessa edição, né, foi sem dúvida toda aquela situação causada em torno do Lucas, que culminou na desistência dele. Eu acho que aquilo ali foi pesado, foi forte, foi desumano. E te falo isso, assim, com o coração em paz, tá? Enfim, eu sei que essa desumanidade toda aconteceu por conta das pessoas pretas como ele que estavam lá dentro, mas acho que aquilo foi desumano, foi desonesto, né? Espero que essas pessoas tenham se arrependido. Ou também, se não se arrependeu, o problema é delas, não é meu mais. Mas acho que esse pra mim foi o pior momento, assim mesmo. E cara, o melhor momento pra mim, assim, o melhor momento foi quando essas 4 pessoas se uniram: Gil, Sara, Juliette e Lucas. Ali pra mim era um outro BBB, né? Acho que a saída do Lucas, o rompimento do G3 fez uma queda muito significativa. A gente continuou acompanhando, mas ainda tinha sempre essa dor desse G3. Então, o pior momento, sem dúvida, o que aconteceu com o Lucas, e melhor momento, quando tinha aquele G3 que se juntou e tava contra tudo e todos, assim, aquele momento foi, assim, espetacular. Eu acho que é isso, amigo, espero ter respondido, e, enfim, é isso, tamo aqui, beijas. Beijas e abreijos, Nath. Adorei, claro que você respondeu. Obrigado, meu amor. Você é sempre bem-vinda aqui no Rabisco Podcast, viu? Bom, e pra encerrar com chave de ouro, ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido colunista e publicitário Thiago Nunes. Thiago, e aí, meu querido, como é que foi o BBB pra você? Qual é a sua análise sobre essa edição? E quais as outras perguntas mesmo que eu fiz pros outros? Qual tema, né, que você gostou, que foi marcante pra você no programa? Qual a personalidade ou o participante marcante aí dessa edição pra você? E qual o melhor e pior momento do BBB 21? Oi, pessoal do Rabisco, tudo bom? Oi, Tom, Bia, Dinho, a Nath e o Victor aqui também hoje. Sobre a sua pergunta, Tom, eu acho que o sucesso do BBB 21 se deve muito ao sucesso do ano passado. Eu acho que no ano passado Big Brother deixou de ser aquela coisa, sei lá, digamos assim, popularesca, e passou a ser uma coisa mais cult, entre aspas, que todo mundo curte, é legal falar, e que trouxe engajamento na internet. Isso atraiu influenciadores e, por sua vez, o público deles, porque isso gera dinheiro de alguma forma, né? E diversos outros momentos, né? Ali quando ele tava junto com a Juliette e a Sara, eu acho que foi a melhor fase do BBB, né? Que eles viram a tramóia ali da Carol e lutaram contra. E foi legal torcer por eles ali naquela época, né? E eu acho que os melhores momentos, a melhor fase dessa edição foi aquela, né? Quando a Sara e a Juliette estavam juntas, e o Gil também, e eles estavam ali lutando contra a Carol, Nego Di, Projota. Essa fase foi legal. Pra mim foi a melhor, né? E eu acho que um dos piores momentos, assim, pessoalmente falando, claro que foi a saída do Gil, mas eu acho que dentro do jogo ali, foi quando o Lucas pediu pra sair. Aquilo foi horrível de ver. E eu acho que a culpa cai muito em cima da Carol, e as pessoas esquecem o que os outros fez. O Projota também fez, né? Diversas pessoas questionaram ali, né, o beijo. Eu acho que esse foi o pior momento, assim, né? E a culpa tem recaído até hoje muito em cima da Carol, e esquecem o que os outros fez. E eles estavam tão errados quanto ela, né? Eu acho que isso é um ponto que fica de revisão aí pro público pós-BBB, pra gente poder pensar o porquê que só a Carol leva a culpa de algo que todo mundo fez, né? Todo mundo, a maioria fez, né? Participantes queridos do público também questionaram esse beijo, também fizeram ali, né, o caos, mas é isso, foi uma edição marcante, né? Uma pena que a final tenha sido anticlimática, não por conta do jogo. Eu acho que a vitória da Juliette foi bem emocionante, bonita, mas, né, perdemos Paulo Gustavo, que era um gênio aí da comédia do Brasil, né, um talento sem igual.
e foi difícil acompanhar tendo essa perca. Mas, né, vamos torcer para que as coisas melhorem e que ele nunca seja esquecido e nunca será, né? E vamos fazer valer o seu legado. E é isso. Obrigado, Tom. Obrigado, pessoal do Rabisco. Obrigado, Ti. Obrigado, aliás, a todos vocês, né, por terem topado de participar dessa roda de análise do que foi o BBB 21. E sim, Ti, a gente... Foi muito difícil assistir a final do BBB sabendo da morte e da ausência do Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo que foi é até difícil falar no passado, porque ele é tão presente, né, nesses últimos anos nas nossas vidas, através dos seus filmes, dos seus espetáculos, dos programas que ele apresentou, né, no Multishow, na Globo, nas entregas dos prêmios Multishow, né, que ele fez e que foram tão marcantes, né? E realmente, assim, acho que a morte dele simboliza uma grande revolta em nosso país, né? Porque um cara tão querido, e aí a gente pensa, poxa, mais de 400 mil pessoas como ele foram embora dessa vida por uma doença que existe vacina, né? Por uma doença que existe coisa e que, infelizmente, a gente está sendo governado por um governo que não está nem aí pro seu povo, né? E isso que acho que traz a morte dele, não traz só tristeza, mas traz essa revolta, porque ele acaba simbolizando esses mais de 400 mil pessoas que perderam sua vida para a Covid-19 e que não tiveram a oportunidade de terem sido vacinados, né? Não tiveram a oportunidade de tentar se safar dessa doença, né? Mas o legado que o Paulo Gustavo nos deixa é realmente esse legado do riso, né? Esse legado do sorrir, né? Ele é um dos grandes artistas contemporâneos, né? Que o nosso país produziu, né? Que o nosso Brasil produziu. E eu lembro de ter assistido primeiro Minha Mãe é uma Peça, o espetáculo lá no Rio de Janeiro, junto com a Bia, e de ter me emocionado com a história daquela mãe que ele fez questão de homenagear em vida, né? Que é a mãe dele, que acabou sendo o retrato das nossas mães, né? Do ser mãe brasileira, né? Aqui em nosso país. Então, eu queria dedicar esse episódio a ele, que foi um cara que também esteve muito presente nesses últimos anos no BBB, divulgando seus trabalhos, né, para lá dentro da casa. Sempre tinha alguma ação que ele estava presente, e até o ano passado, inclusive, teve essa ação. Acho que ele foi um dos últimos artistas que entrou e teve uma troca com os participantes antes da pandemia, né? E fica aqui minha homenagem ao grande Paulo Gustavo, né? E eu sei que tem uma pessoa que quer falar também um pouquinho sobre ele, não é mesmo, Bia? Falar de Paulo Gustavo nessa semana, principalmente, em que tudo é muito recente, até a gente fica procurando palavras, né? As palavras que representem, que deem conta do tamanho que foi esse artista para o Brasil. Ele é um artista, ele com certeza vai continuar sendo, ele é um desses que fica e que vai ser inesquecível. E um artista mesmo, na forma mais plural que cabe nessa palavra, porque ele é um ator. A gente poderia falar que ele é um ator, mas ele é muito mais do que um ator, né? Ele é
E fora a presença dele, a importância dele, das escolhas pessoais dele para a sociedade brasileira, as pautas que ele trouxe, a forma inteligente com que ele lidou com o humor, inteligente e cuidadosa com que ele lidou com o humor, e enfim. Eu acho que ele é a representação da alegria nacional, da alegria brasileira, que está se esvaindo e que talvez até pela perda dele a gente consiga se agarrar em alguma coisa e recuperar, achar um novo ponto de partida, porque é uma alegria que vai se desfazendo com todas essas mortes, né? Porque não é só a dele, a dele é a representação máxima de algo que está posto e que está escancarado e que está acontecendo todo dia, né? São mais de 400 mil pessoas mortas nessa pandemia e são mortes que poderiam ter sido evitadas, pelo menos parte significativa delas. Talvez ele, com a força dele, nos faça reagir e pensar numa saída para isso, porque a gente talvez precise dar uma resposta a isso. E a força e a expressão que ele teve e que ele tem talvez nos façam refletir um pouco sobre tudo que a gente vem vivendo, né? Ele é, assim, a grande representação de uma outra retomada do cinema. Ele revolucionou a forma da gente pensar o humor, da gente pensar a arte de um jeito despretensioso, né? Ele fez humor rindo dele mesmo, né? E ele criou personagens que diziam respeito a ele mesmo, né? A um núcleo familiar. Ele foi uma pessoa incrível, porque ele conseguiu trazer o humor de uma forma muito leve e muito doce, e trabalhar o humor no momento em que a gente, inclusive, tem lidado com as questões de o que é o humor, até onde ele pode ir, qual que é o limite dele, quando ele ultrapassa os limites. E o Paulo Gustavo acho que nunca ultrapassou o limite, ele foi exato no que ele fez, e ele fez sempre tudo com muito talento, com muita verdade, com muita força e com uma presença inacreditável. É essa presença que ele deixa pra gente. Ele é um cara que e vai continuar sendo extremamente presente na cena cultural e artística brasileira. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros: o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.